Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal do YouTube falando do perfil da biografia do biólogo Richard Dawkins. Esse vídeo foi inspirado em parte pelo artigo que eu publiquei recentemente numa revista acadêmica, Richard Dawkins, Neodarwinismo, Ateísmo e Religião, 1976-2006. Naquele vídeo eu também tinha comentado que iria fazer um outro vídeo no qual eu iria falar de uma obra do Richard Dawkins. Uma obra que, na minha opinião, ela representa, do ponto de vista intelectual, a visão de mundo ateísta do Dawkins. Para muitos, essa obra seria esta aqui, Deus, um Delírio, que é a obra de 2006 do Richard Dawkins, que ganhou grande visibilidade e foi alvo de grande atenção no debate público em decorrência das críticas que ele faz às religiões, principalmente às religiões de matriz abraâmicas, ou seja, cristianismo, judaísmo e islamismo. Porém, na minha leitura, e isso aparece no artigo que eu escrevi, esta não é a obra mais representativa da visão de mundo ateísta do Richard Dawkins. A obra mais representativa da visão de mundo ateísta do Dawkins é esta aqui, O Gene Egoísta, publicado em 1976, ou seja, décadas antes do autor, do cientista, ter escrito e publicado Deus, um Delírio. Antes de falar sobre esta obra, gostaria de pedir para o pessoal que ainda não é inscrito no canal e que gosta desse conteúdo para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar os vídeos, que essas ações contribuem para que esse conteúdo, o conteúdo aqui do canal tenha um maior alcance. Bom, no outro vídeo eu já falei então um pouco sobre a questão biográfica do Richard Dawkins, ele é inglês, tem a formação na área das ciências naturais, de um modo mais específico na etologia, e ele também ganhou bastante projeção como, além de cientista, como divulgador do conhecimento científico para um público mais amplo do que o público acadêmico. E digamos que a partir do início do século XXI, de modo mais especial com a publicação de Deus, um Delírio, projetou-se com mais força a identidade do Dawkins enquanto um ativista ateísta, um militante do ateísmo que traz uma série de pautas aí e de reivindicações nas discussões políticas e sociais. E o livro de 2006, ele simboliza esse momento da militância do Dawkins. Mas, lendo um pouco das obras dele, como eu comentei logo no início do vídeo, para mim, isso é uma leitura particular minha, e aí vocês são livres para discordar, a obra que representa, do ponto de vista intelectual, uma visão de mundo ateísta, é O Gene Egoísta. O Gene Egoísta, como eu falei, é uma obra de 1976 e ela foi escrita e publicada sob a influência dos debates em torno do neodarwinismo, como o próprio Dawkins ele admite na obra O Gene Egoísta. E também ele fala sobre isso na autobiografia que ele escreve. Então, o neodarwinismo, como eu falei naquele vídeo em relação à biografia do Dawkins, ele é amparado, de um lado, na questão da seleção natural do Charles Darwin, o processo de seleção natural como uma via de explicação para a origem e o processo evolutivo da vida na Terra, e também a partir das descobertas do Mendel sobre os genes, que é um fator determinante no processo da herança genética que é transmitida de geração a geração.
O Dawkins, então, ele tem esses dois elementos básicos, a ideia da seleção natural e a ideia dos genes como forma de entender a hereditariedade, né, e o processo de transmissão da carga genética dos indivíduos de geração a geração. No gene egoísta, ele vai dizer que tanto os seres humanos quanto os animais são máquinas de sobrevivência para os genes. Nesse sentido, ele vai definir os genes como tendo um caráter egoísta. Esse é o próprio título, né, do livro, O Gene Egoísta. Só que quando Dawkins ele está falando sobre a questão do egoísmo, ele não está pensando a palavra egoísmo dentro de uma discussão valorativa, em termos de morais, de ética, mas o egoísmo aqui ele está ganhando na conotação da ideia da busca da sobrevivência no meio natural. Então, é uma outra perspectiva de entender esse termo, tá? E o Dawkins, então, ele vai colocar no Gene Egoísta, nessa obra, que o gene é a chave para a compreensão do processo evolutivo. Digamos que essa é a tese, ou a ideia central que vai permear todos os capítulos que compõem este livro. E aí ele vai fazer uma interpretação sobre como se deu esse processo evolutivo a partir do gene, tendo como fator principal a questão do gene, trazendo algumas reflexões sobre a origem da vida na Terra. E aí vem um elemento chave que o Dawkins vai falar que no processo de origem da vida na Terra, isso há muito tempo atrás, os elementos químicos básicos que começaram a formar as primeiras moléculas acabaram dando origem a uma molécula muito especial. Essa molécula especial, o Richard Dawkins vai chamar de replicador, né? O que seria o replicador? Seria uma molécula que tinha entre suas características a estabilidade, ou seja, é uma molécula capaz de sobreviver por um tempo considerável. Uma molécula que, além de ser capaz de viver um tempo considerável, era uma molécula capaz de fazer cópias de si mesma, tá? E cópias com perfeição, apesar de nesse processo de replicar, de reproduzir, algumas dessas cópias não serem fiéis à cópia matriz, a cópia original. Então, fiquem muito atento a essa noção que ele vai falar sobre o replicador. Então, o replicador ele é estável, ele tem uma longa, né, ele sobrevive por um tempo considerável, ele tem a capacidade de reproduzir cópias de si, e essas cópias também trazem como atributo serem fiéis à matriz que dá origem a essas cópias, apesar de, em algumas ocasiões, esse processo de reprodução não ser perfeito, né? Gerar algumas diferenças. E aí o Dawkins ele vai colocar no livro dele o seguinte: olha, esses replicadores nos criaram o nosso corpo e a nossa mente, e a preservação deles é a razão última da nossa existência. Percorreram um longo caminho esses replicadores. Agora respondem pelo nome de genes, e nós somos suas máquinas de sobrevivência. De acordo com o Richard Dawkins, os genes eles sobrevivem e se perpetuam, passando de máquina de sobrevivência para máquina de sobrevivência. Ou seja, nós, indivíduos, nós seríamos uma máquina de sobrevivência, ou digamos assim, um hospedeiro, tá? E a partir do processo de reprodução, os nossos genes vão sendo transmitidos de geração em geração. Então os genes eles vão sobrevivendo, enquanto nós, seres humanos, acabamos perecendo, tendo uma vida bastante finita em comparação com os genes.
Então o livro O Gênio Egoísta, ele traz essas características. Então ele traz uma explicação sobre o processo de origem da vida, coloca na questão dos genes, ou melhor dizendo, do replicador, esse elemento fundamental. E dentro desse processo de explicação, a questão da religião ou Deus não aparece. E o livro do Dawkins, a edição original é em 11 capítulos, e no último capítulo, que é chamado Memes, os novos replicadores, entra a questão da religião. Porque o Richard Dawkins, nesse capítulo, quando ele fala sobre memes, ele está pensando aqui a possibilidade desse processo de replicação que ocorre no ambiente biológico, no ambiente natural, ele também acontecer no ambiente cultural, né, por meio de um processo de imitação. Qual seria a característica do meme, né, para diferenciar do gene, referente à questão mais biológica, e o meme, referente mais à questão cultural? O meme teria as mesmas características do replicador, ou seja, a longevidade, a possibilidade de se reproduzir e a fidelidade da cópia. Por exemplo, um caso de meme seria a ideia de Deus, de acordo com o Richard Dawkins. Então, Deus, segundo ele, né, ele coloca nesse último capítulo, ele foi criado em um determinado momento como uma forma de responder às angústias existenciais dos indivíduos, e esse meme ele acaba sendo reproduzido de geração a geração. Então esse é um dado bastante importante que aparece nesse último capítulo do Richard Dawkins. Ele vai falar também que um meme, Deus, ele só consegue ser efetivo e ter longevidade porque esse meme está associado com outros memes que dão uma sobrevida a ele, né? Lhe dão força, como casos: a igreja, a música sacra, né? Música de caráter religioso, os rituais, a tradição escrita, a educação religiosa das crianças, né? Que vão incutindo essas ideias. Tudo isso são memes que contribuem, então, para que a ideia de Deus e a religião ela acabe se perpetuando ao longo do tempo. E aqui eu retorno ao livro Deus, um Delírio, só para vocês terem uma noção. Não sei se todo mundo já leu o livro, mas Deus, um Delírio é um livro dividido em 10 capítulos. Tá? E os primeiros capítulos desse livro são capítulos que se dedicam a debater e a rebater, né, a criticar as ideias em torno da existência de Deus, né, que buscam comprovar a existência de Deus. E lá no capítulo 5, chamado As Raízes da Religião, o Dawkins, então, primeiro ele faz uma série de capítulos trazendo críticas às ideias e às instituições religiosas, mas qual é a interpretação que ele dá sobre as ideias e as instituições religiosas, sobre a ideia de Deus. E aí no quinto capítulo, que é chamado As Raízes da Religião, traz um subtópico o título O Imperativo Darwinista e também Pisa devagar, pois pisa nos meus memes. Então, ou seja, a explicação para a religião, para o fenômeno da religião e a ideia de Deus, de acordo com Dawkins, é a ideia do meme. E isso está lá no Gênio Egoísta. Então, quando ele vai oferecer uma interpretação alternativa sobre o fenômeno religioso e a ideia de Deus, o que o Dawkins está colocando é as ideias que aparecem de uma forma pioneira lá na obra de 1976. Então é nesse sentido que eu considero que a visão de mundo ateísta do Dawkins, ela está no Gênio Egoísta muito mais que em Deus, um Delírio, onde, né, o que ganha, digamos assim, evidências são o debate em torno da religião e a crítica que ele faz à religião, mas a interpretação, a visão de mundo dele ateísta está lá no Gênio Egoísta. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, né? Deixo um abraço a todos e a todas e até breve.